E aí eu digo, como pastor, como ser humano, que o Brasil está tendo um retrocesso gigantesco. Irmãos, eu já internei muita gente em casa de recuperação. Qualquer viciado, ele começa com cigarro, bebida e maconha. E o que a gente analisa, né, na semana em que Marcola foi perdoado de um crime de um assalto de 7 milhões de reais, foi absolvido de um crime desse, que mostra que nós não estamos lidando com algo muito natural, né? Teve um momento aí, vários momentos que ele é citado. Também foi colocado essa semana aí, eu estou com a matéria, que o PCC se tornou o terceiro maior distribuidor de combustível de São Paulo. Então, assim, você transformar um país que não tem... Irmãos, quem deveria estar votando isso aí era o Congresso. Nós temos 500 deputados bananas, mais de 50 senadores que não valem nada. Não valem nada. Por quê? Porque o Supremo tomou as rédeas do país e é como eles querem. E aí eu pergunto, para que você tem 500 deputados? A máquina pública mais cara do mundo é a do Brasil. E você não vai ver o Congresso articulando para derrubar uma decisão do Supremo. Jamais, porque agora você não pode nem falar mal. E aí vocês acabaram de ver que se a pessoa ela pode portar maconha, vai ter também a legalidade de venda de maconha. Então vocês vão ver diante dos olhos de vocês traficante virando empresário agora. Você já parou para imaginar isso? Que é impossível eles liberarem o porte sem autorizar a venda. A venda vai continuar ilegal? É impossível você estar liberando o pote sabendo que tem alguém vendendo. E quem vende não pode ser preso. Por quê? Porque se a pessoa pode portar, aí olha só, a Suprema Corte decidiu nessa terça-feira por 8 votos a 3 a descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Votaram pela descriminalização do porte. Aí o processo vinha arrastado há 9 anos e foi retomado na semana passada e deve ser concluída. Ao proferir o resultado por maioria, o presidente Luiz Carlos Barroso reforçou que o uso da maconha em locais públicos continua sendo proibido e o Supremo critica o consumo de drogas. Ele explicou que o porte para consumo pessoal não é considerado crime, mas sim ato ilícito, sem natureza penal. Xandão e Moraes e Gilmar Mendes corroboraram o entendimento. O colegiado ainda defendeu uma política pública educativa de combate ao consumo a drogas. Com o pronunciamento de Dias Toffoli, forma-se, então, maioria de que o porte para consumo pessoal constitui ato ilícito sem natureza penal. E aqui gostaria de deixar claro que o tribunal, até agora, e já por maioria, se manifesta pela natureza ilícita do porte para consumo e, por via de consequência, pela vedação do consumo em local público, pelo fato de ser evidente uma atividade ilícita. O plenário da Suprema Corte, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim
e que o papel do Estado é combater o consumo, evitar o tráfico e tratar os dependentes. Estamos apenas deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que já existe no Brasil. Não está liberado o uso em locais públicos, até porque o porte para uso é diferente do uso. Isso é muito importante, porque mesmo drogas ilícitas têm regulamentação. O cigarro não é possível fumar em restaurantes, aviões. O álcool é proibido para dirigir, também não é possível a venda para menores de idade. Na prática, o ministro decidiu que o usuário pegou uma quantidade delimitada de maconha para uso próprio não está cometendo crime, mas sim um ato ilícito administrativo. E aí, irmãos, você está abrindo as rédeas, né? E a gente pode, eu tenho aqui vários seguidores de viciados, né, em drogas. A irmã Eliane foi no, né? Agora, irmão, eu não sei se foi liberado 25 ou 50 gramas de maconha para uso pessoal. Irmão, 50 gramas de maconha é maconha com força. Tem pessoas aqui que já utilizaram a droga. 50 gramas de maconha dá quase um tablet desse daqui, ó, de maconha. Imagina a polícia pegando você com um pedaço desse de maconha, e aí você diz, não, é por meu uso próprio, eu não estou para vender. Uma pessoa com um tablet de maconha, ele vai poder, com certeza, né, dizer que é usuário e pode estar vendendo. E aí, agora, existe outro mecanismo, né? Outro mecanismo que é a questão da indústria farmacêutica. O irmão Miros mandou uma matéria aqui bem colocada, né? Tem os lobbies por trás disso, irmãos. Tem alguém querendo se beneficiar disso. Existe uma indústria por trás disso. Existe uma indústria gigantesca por trás disso. Então, olha lá, ó, voto de Toffoli traz virada e pode mudar o mercado de cursos de medicina, o que indica para educacionais. Julgamento segue suspenso por pedido de vista de Xandão. Placar atual é favorável. Esse aqui já é outra matéria, né, irmão Miros? É outra matéria isso daqui, né? Não tem nada a ver com o negócio. Novos cursos de medicina e ampliação para a vaga de cursos existentes. O tema tratado na Corte desde setembro de 2003 e ainda para tal. É sobre curso de medicina, não tem nada a ver com o uso e porte da... Mas existe a questão do uso para a questão medicinal. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a indústria vai fabricar em grande escala e vai haver aí uma mobilização tremenda por porte, uso e tudo que está interligado ao sistema de droga. O que quando se afrouxa as leis, irmãos, tem muito jovem hoje que nunca utilizou e
e oremos para que não use, mas você está diante você está diante de um cenário de destruição mesmo, né? Então, assim, a maconha, eu conheci usuários de maconha, de fumar muita maconha, 5, 6, 7 cigarros de maconha por dia. Ela deixa as pessoas retardadas e burras. Você vê que são pessoas com demência mesmo, né? Por quê? Porque é uma droga, meu irmão. É a mesma coisa do que o cigarro, do que a bebida, do que a cocaína, do que o crack. É uma droga. Então, é um retrocesso para qualquer país uma decisão dessa, né? E eu volto a dizer, é a porta para as outras drogas ilícitas. É a porta. Então, é uma porta que se abre para o uso de outras drogas. Então, nós estamos vivendo esse momento em que, infelizmente, né, você vê que a Califórnia, nos Estados Unidos, começou por liberação de maconha. Agora, na Califórnia, as pessoas podem roubar até $900 e não são presas. Então, agora na Califórnia, os carros já ficam abertos, porque eles podem roubar carro. Os comércios que não querem ser roubados têm que colocar cadeado nas prateleiras. E se uma pessoa entra no comércio e rouba, ela não é uma criminosa. Então, imagine, mas aonde chegou a Califórnia agora foi porque autorizou a primeira porta, liberou a maconha. Então, depois da liberação da maconha, vem a liberação de um monte de coisas. Então, né? E aí, queridos, existe outra questão, né? Que Enéas declarava, o senhor das trevas, que é o cara que quer que tire feto, que quer as manifestações de rua, quando o Fernando Henrique Cardoso, que foi cultuado essa semana, o próprio presidente Nine, veja que sempre foram amigos, foi cumprimentar Fernando Henrique Cardoso pelo seu aniversário. Fernando Henrique é um comunista. E os dois sempre trabalharam junto para a destruição do país. E quando Fernando Henrique Cardoso deu de graça a Vale do Rio Doce, o ouro e o minério do Brasil para George Soros, tem uma entrevista do Enéas diante do Ratinho dizendo que George Soros é o maior narcotraficante do mundo. George Soros é o maior narcotraficante do mundo. É ele que está por trás de toda essa manifestação diabólica, e toda essa manifestação ela tem os lobbies. E os lobbies é para deixar o povo escravo, doente. Porque um camarada viciado em bebida, em droga, não tem nem aí com o que vai acontecer com ele. Se ele vai ser dominado, escravizado, por quê? Porque ele já é escravo da droga, ele já é escravo da bebida. E aí o Guardião da Fé bem lembrou, né?
bem lembrou que toda essa questão de legalização de droga começou no governo FHC. Olha aí, Toffoli assume não ter sido claro em voto sobre porte. Ministro faz complementação ao voto, dado quinta-feira, e diz que o Supremo já tem maioria pela descriminalização. Se ser a favor da descriminalização do porte de drogas, mesmo que vote pela constitucionalidade do artigo 28 em questão, segundo ele, o presidente da Corte, ministro Roberto Barroso, o perguntou pela manhã sobre o voto. Ao responder, disse que a comunicação dada não foi clara, a culpa é do locutor. Ele votou atrás, ficou pesado. A descriminalização já conta, senhor presidente Barroso, com 6 votos. Hoje pela manhã, Vossa Excelência me perguntou como era para meu voto ser proclamado. Por isso eu entendi por bem fazer essa complementação. Se eu não fui claro o suficiente, o erro é meu, de comunicador. Se o comunicador não fez entender, o problema não é do receptor, é do vosso comunicante, afirmou. A ação julgada pela Corte, questionada pelo artigo 28 da Lei de Drogas, 2006, que trata sobre o transporte e o armazenamento para uso pessoal, o entendimento firmado servirá de base para julgamentos semelhantes. Na quinta-feira, dia 20, e aí ele falou, né? E agora ele foi favorável a essa questão. E aí, irmãos, eu digo para vocês que é triste para a gente que já trabalhou muito e trabalha, né, com viciados, levando para casa recuperação, acompanhando a família. Né? Eu preguei esses dias uma casa de recuperação em São Paulo, que é primo do irmão Carlos, de Guarulhos, que sempre está aqui conosco na live. Você vê lá 30, 40 jovens lutando para se libertar do crack, da cocaína, da bebida. E agora eles amenizam. E, infelizmente, para uma grande parte da população brasileira, maconha não é droga. Maconha não faz mal. Né? Agora, uma pessoa chapada de maconha não vê um palmo do que está acontecendo à sua volta. Né? Então, é isso que eles querem. Eles querem uma sociedade doente, uma sociedade viciada, uma sociedade dominada, uma sociedade escrava, para eles trazer mais escravidão sobre ela. Né? Então, é o fim sendo declarado e mais leis trazendo a depravação do homem. E aí o afastamento totalmente de Deus e da sua palavra. Irmãos, teve um fato que passou desapercebido aqui por nós, que eu preciso salientar. Nós tivemos um apagão na Ásia, gigantesco, né? Não foi um apagão qualquer, não. E eles disseram que foi pela sobrecarga do calor. O calor sobrecarrega sistema de países do Balcãs e sofre apagão de energia. Veja que a gente teve um apagão